Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João com a pergunta: por que razão nós, os fariseus, jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado. Então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres. O vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O vinho e odres novos. Para que ambos se conservem, Jesus está dizendo. Nós estamos nessa sequência do Evangelho de São Mateus, em que, nesse capítulo 9, ele cura o paralítico. Um paralítico que tem seus pecados perdoados, que espanta os fariseus, os escribas que estão ali por perto. E Jesus disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, aí ele vai e fala para o paralítico levantar, pegar a maca e ir para casa. O paralítico é curado. No Evangelho Sinótico ele ainda pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda. Ele está dizendo aqui também, no Evangelho de São Lucas, de São Mateus. Levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. O que é mais fácil? Então, já que eu falei seus pecados estão perdoados, eu vou dizer agora: levanta-te e anda. E aí, por quê? Porque ninguém vê o efeito na alma de alguém que está com o pecado perdoado. Não dá para ver a alma. A gente precisa crer na palavra de Jesus. Precisa crer que aquilo aconteceu. Crer que está perdoado. É claro, como é que a gente vê o efeito na alma? A vida da pessoa dá uma guinada, espiritualmente falando, se a pessoa se mantém na graça ali. Continua buscando, começa a ir para a igreja, se estava longe, começa a rezar mais se rezava pouco, começa a emendar a vida. A gente vê as atitudes e os frutos espirituais disso no coração e nas atitudes da pessoa. Aí a gente sabe que aquela alma foi perdoada. Porque uma alma não perdoada, uma alma imersa no pecado, ela não consegue dar esses frutos. Não é possível. Mas isso é com o tempo. Agora, de imediato ninguém consegue ver. Eu preciso crer. Jesus falou, está falado. Simples assim. Mas como não acreditaram, Jesus foi e curou o paralítico. Bom, essa foi a primeira situação. A segunda foi chamar Mateus. Ora, essa situação de chamar Mateus, ela foi se desenrolando, até o texto de hoje. Estou voltando um pouquinho para a gente entender o que aconteceu.
por que essa pressão toda contra Jesus? Jesus dá essa resposta que desconcerta todo mundo. Mateus era um cobrador de impostos, um homem corrupto, ladrão como todos os outros cobradores de impostos, levava vantagem sobre o povo, sabia que ninguém gostava de cobrador de impostos, mas ele se sujeitava àquilo porque ele tinha o seu benefício. Ele ficava rico. E ficava rico só com salário? Não, ficava rico porque tinha propina, tinha várias coisas. E Jesus vai e chama esse homem para segui-lo. Para segui-lo. Você imagina hoje, pega aí um fiscal que seja corrupto, né? Não estou dizendo que todos os fiscais são, nem que todos os políticos são, mas é difícil, né? Você está numa classe de pessoas que você acaba desconfiando, porque existem muitos, olha, fala com fulano, conversa com Beltrano que você consegue. Não é assim? Então, se você pega um político fulano, Beltrano de tal lá, e vê que Jesus chama ele, você vai ficar o quê? Vai ficar escandalizado. Mas como que pode essa pessoa, político fulano de tal, sendo chamado para seguir Jesus? Não é possível uma coisa dessas. Como pode uma situação assim? Então, é exatamente isso que acontece. Um escândalo. E para melhorar a situação, para não dizer o contrário, Mateus ainda faz um banquete e chama Jesus, seus discípulos e os seus amigos pecadores e publicanos também. Os fariseus, ao verem isso, eles ficam mais escandalizados ainda. E vão lá como que para alertar os discípulos. Falam assim, olha, como que pode o seu mestre sentar na mesa para comer com esse povo aí? Isso é uma loucura. Isso não existe isso. Não é? Só que Jesus escuta e fala em seu próprio nome. Não são os que estão bons, os que estão com boa saúde, que precisam de médico. Não são. Quem precisa de médico é quem está doente. Não é assim? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Como se não bastasse, né? Os discípulos de João jejuavam. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E foram perguntar isso para Jesus. Como é que pode? Por que isso acontece? E Jesus conta a parábola, uma pequena parábola, falando do noivo, que os amigos do noivo, a pessoa que está para se casar ou está se casando, eles não fazem jejum. Por quê? Não fazem jejum porque é festa. O noivo está com eles. Só que um dia o noivo vai casar, aí eles vão voltar normal e vão fazer jejum quando for preciso fazer jejum. E explicou para eles que dias virão, que ninguém pode pôr um remendo de roupa nova num pano velho, porque senão rasga o pano velho. E ao invés de remendar, você tampar aquele rasgo, você vai aumentá-lo. Porque o pano novo, ele é firme. E o pano velho já não é tão firme. Vai rasgar mais. E ninguém coloca também vinho novo num odre velho. Um odre era um objeto de couro, né? Na maioria das vezes, assim, e amarrado, assim, costurado, com uma tampa, onde ficava ali guardado o vinho. Só que o vinho fermenta ali dentro. E o couro ele vai cedendo e contendo ao mesmo tempo a fermentação e vai ficando firme ali. Hoje, né, se faz isso com grandes tecnologias, mas ainda há vinícolas que fazem isso com barris, né, de madeira, bem amarrados, bem firmes, para suportar ali aquela fermentação, né? Mas depois que você usa, que ele passou por aquele processo o tempo todo, está pronto, ele não aguenta ser reutilizado assim várias vezes. Por quê? Porque o material ele cede, né? Tem que fazer um outro novo. Jesus está dizendo isso. Você não faz isso normalmente. Você não pega um odre velho para colocar um vinho novo dentro. Por quê? Porque estoura. O odre não aguenta. E o vinho
você vai perder. Só que Jesus está falando dele, do ensinamento dele e do coração meu e seu, para entender que ele tem poder de perdoar pecados, para entender que ele pega o pecador e chama, que ele vai estar junto com os pecadores, não porque ele vai ser pecador com eles, mas porque ele, que é o Senhor, ele vem chamar e vem curar o coração dos pecadores que estão precisando de médico. Então o médico tem que ir até eles. O evangelho tem que chegar lá, até essas pessoas. Jesus não vivia com os pecadores e os publicanos. Ele foi fazer um jantar. Ele foi lá para um banquete que Mateus, todo contente que foi chamado para seguir Jesus, chamou ele para comer. Só que os fariseus, eles não queriam nada disso. Aquele que era pecador, acabou para você. Você vai para o inferno, a sua vida está perdida. Só que Jesus diz, não, eu vim resgatar você. Eu vim chamar você a uma vida nova. É claro, tem gente que não quer. Tem gente que não aceita, mas Jesus chama. Jesus veio para isso. E isso é o vinho novo. Mas para acolher esse ensinamento, eu preciso ter um coração aberto a isso. Eu preciso renovar a minha maneira de acolher aquilo que é a palavra de Deus. Não pode ser da mesma forma. Não pode ser com um olhar velho. Não pode ser com um coração como o coração dos fariseus, que questionavam tudo, que queriam amarrar Jesus numa lei que eles interpretavam de uma maneira errada. Não porque a letra estava errada, mas porque a forma como eles liam era errada. A forma como eles lidavam com quem era pecador era errada. E Jesus veio dizer, olha, é assim que tem que ser. E é assim que eu vou sempre agir. Vinho novo e odres novos. Então, para mim e para você, hoje, desse evangelho, nós precisamos acolher com um coração novo. Significa um novo jeito de ouvir a Deus, uma nova disposição para acolher o ensinamento de Deus, a atenção e a fé naquilo que Ele está dizendo, sem esses questionamentos de fariseus. Para quê? Para que nós possamos ser trabalhados. O odre vai sendo trabalhado pelo vinho novo. Ele vai sendo renovado, a forma dele vai mudando. Com o passar do tempo, o vinho vai fermentando ali. E é isso que a palavra de Deus vai fazer em nossas vidas. Por isso, seja fiel. Você que está acompanhando aqui o estudo bíblico, você que tem acompanhado desde o início, seja fiel. E você que é fiel já experimenta esses frutos. E eu peço sempre, eu tenho pedido sempre, coloca aqui nos comentários, né? Quando esse vinho esse novo, ele se apresentou ao seu coração, como você o acolheu, como você o tem acolhido. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 15b, diz assim, dias virão quando o noivo lhes será tirado, então, sim, jejuarão. E aí tem também princípios eternos. Versículo 15a. Jesus lhes respondeu, por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Não faz sentido nenhum, né? Vai para uma festa de casamento, todo de preto, com cara triste, né? Não se diverte, não faz nada porque eu estou de luto. E também versículos 16 e 17, essa parábola que Jesus conta do pano novo, do remendo de pano novo em roupa velha e do vinho novo em odres novos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática em sua vida. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever. Muita gente está entrando conosco nesta caminhada com a palavra de Deus. Ela é longa, é verdade, mas ela é contínua e você sempre tem companhia. Então, venha participar conosco. Deixe também seu like aqui, porque o seu like evangeliza. O seu comentário é importante para que outras pessoas que vão estar em contato com esta palavra também vejam o que Deus está fazendo na sua vida, em seu coração. E vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, com esse método maravilhoso, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib.
Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.